Olá pessoal, você se recorda como utilizar o conceito de velocidade na resolução de exercícios? Se lembra o que é a trajetória, referencial? Lembra como é a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo? Se não, é hora da gente ver isso nesse vídeo. Se recorda, é hora da revisão. Eu sou Rafael Ramos, esse é o Física Express. Vamos ao nosso vídeo. Pois bem, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo da cinemática, estudo dos movimentos. Um conceito inicial que é muito interessante de ser abordado é o de trajetória. Nós podemos entender por trajetória a união de todas as posições pelas quais um móvel passa. Imagina que a gente tem um móvel, exemplo, um carro, se deslocando e passando por essas posições, S1, S2, S3. Se ele está se deslocando ao longo desta trajetória, que eu estou já atribuindo aqui que ela tem sentido positivo, crescimento positivo aqui para a direita, esse móvel está percorrendo essa trajetória, ou seja, passando por esses pontos aqui. É lógico que tem um ponto aqui, outro aqui, todo lugar que ele passa é uma posição, concordam? Ao longo do tempo, e a união desses pontos forma a trajetória. A gente pode também falar que, geralmente, para se organizar, para entender esse movimento, a gente fala que aqui a gente tem uma posição, um marco zero, ou posição zero, posição inicial, origem, que é a partir de onde eu vou contar quantos metros. Por exemplo, a posição S2 é igual a 20 metros, significa que mais 20 metros, né, nesse caso. Então ela está no sentido positivo da minha trajetória e a uma distância de 20 metros do zero. Posso falar também de um ponto S4 que está na posição menos 5 metros. Então esse menos está me mostrando apenas que a posição S4 está à esquerda, para o lado negativo da minha trajetória, porque eu decidi falar que para a direita está o positivo, que S4 está a 5 metros para a esquerda aqui do zero. Então a gente viu o que é a trajetória. Se existe movimento, a gente tem que pensar também no conceito de referencial. Sabe por quê? Você vai ver agora. Imagina que a gente tem dentro de um veículo qualquer, de um móvel, pode ser um trem, um carro, uma van. Vamos pensar aqui num ônibus. A gente tem uma pessoa A e imagina que a gente tem uma bolinha que está caindo aqui do teto, direção ao solo. Está fazendo esse movimento aqui, ó, vertical. Está caindo perpendicularmente ao solo, está caindo. Para o A que está dentro do ônibus, e esse ônibus se desloca para a direita com uma velocidade V, VO, de ônibus. A gente raciocina que essa bolinha, para essa pessoa A, ela está fazendo esse movimento aqui vertical, ou seja, se esse A é o referencial, o movimento é simplesmente de queda aqui na vertical. Agora, para esse mesmo evento, se o meu referencial é essa pessoa B, aqui do lado de fora, que está na calçada, ela observa essa bolinha fazendo o seguinte movimento. É como se, além de cair aqui na vertical, como a bolinha também tem velocidade para a direita, o movimento observado é isso aqui, ó. Então reparem esse arco de parábola. Então reparem que a ideia de referencial é muito importante para o movimento. Supondo, quer ver mais um exemplo? Supondo aqui que eu tenho uma pessoa C também dentro do ônibus.
Existe movimento entre A e C? Não. A em relação a C ou C em relação a A, eles estão em repouso entre si, apesar de o danado do ônibus estar andando aqui. Então repare que falar em movimento ou repouso depende muito de em relação a qual referencial. Tudo bem? Agora a gente já está preparado para falar do conceito de velocidade. A velocidade nada mais é do que a relação entre uma distância percorrida em um intervalo de tempo. Então vamos lá, eu tenho essa trajetória aqui, sentido para a direita. Vamos falar que no tempo 1, instante 1, o móvel estava no S1. No tempo 2, ele estava no S2. O que é a distância ou o deslocamento delta, que significa variação, delta S desse móvel? É a posição em que ele parou lá final, aqui eu tirei a foto lá do depois, menos a posição que ele tinha antes. Então esse delta S é S2 menos S1. E o tempo não para. O delta T, a variação do tempo, é o tempo depois menos o tempo antes. Dessa forma, velocidade é igual a delta S sobre delta T. Fácil você lembrar, que você lembra lá do carro, do limite de velocidade na rodovia aí perto da sua casa, é em quilômetros por hora. Quilômetros, uma unidade de distância, hora, uma unidade de tempo. Concordam? E isso faz você lembrar aqui da velocidade, que regula então, que quantifica como que o espaço está variando no tempo. Ainda em velocidade, a gente tem dois tipos de velocidade: a escalar média e a velocidade instantânea. Falando então de velocidade média, no fundo, independente, imagina que você está fazendo uma viagem, independente se o carro uma hora foi mais rápido ou mais devagar, a velocidade média ela vai quantificar o delta S, a distância total percorrida, posição final menos inicial, pelo delta T. Não importa se do instante, se daqui de 0 até A ele foi mais rápido, ou de A até B ele foi mais devagar. Na velocidade média a gente vai pegar a distância OB e dividir pelo tempo que foi gasto para vencer esse percurso, certo? Existe a outra velocidade, que é a instantânea. A velocidade instantânea nada mais é do que, imagina que esse delta T aqui, essa fração de tempo é muito pequena, é pequenininha, então significa que é o quanto que o espaço está variando naquela fração ali de tempo muito pequenininha. Existe até um conceito, uma ferramenta do cálculo que é utilizada para calcular essa velocidade instantânea, que é o limite de delta S sobre delta T quando o delta T tende a zero, ou seja, esse delta T tendendo a ser muito pequenininho, pertinho de zero. Como que está variando esse delta S? Essa seria a velocidade instantânea. Mas vamos pensar que para os nossos exercícios aqui, a gente vai gastar mais energia aqui, na velocidade média. Tudo bem? Por fim, eu acho que vale a pena a gente já apresentar as conversões. Vamos pensar que se eu tenho 1 quilômetro por hora, na verdade é a mesma coisa de eu falar que 1 quilômetro são 1000 metros. E em uma hora, quantos minutos a gente tem? 60 minutos. Só que cada minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Dessa maneira, eu tenho aqui a fração equivalente, 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Se eu divido em cima
e embaixo por 1000, que é a mesma coisa então de multiplicar, às vezes multiplicação a gente enxerga melhor, né? Multiplicar o numerador por 1 sobre 1000 e o denominador por 1 sobre 1000, repara que essa jogada de fazer a mesma operação em cima e embaixo é porque aqui ó, é como se eu não estivesse fazendo nada. Esse é igual a esse, então simplificando eu estou multiplicando por 1, não modificando nada. Então dividindo os dois membros aqui, numerador e denominador por 1000, eu tenho 1 sobre 3,6 metros por segundo. Por isso que a gente pode virar e falar que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço uma divisão por 3,6. E para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço uma multiplicação por 3,6. É a regra prática, essa daqui. A gente extrai a explicação dessa transformação de unidades que eu pus aqui em cima, mas você tem que sempre lembrar que está passando de quilômetro por hora, né, para metro por segundo. Metro é menor que quilômetro, então eu tenho que dividir. Para passar de metro, que é menor, para o maior, eu multiplico e o valor é 3,6. Vai ser muito útil essa conversão ao longo dos exercícios. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil o conteúdo discutido hoje. Em breve a gente vai colocar alguns exercícios sobre esse assunto lá no nosso Instagram, Física Express, e a resolução vem alguns dias depois aqui no canal, tá certo? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, divulgue para os amigos, tá certo? Deixe seu comentário falando como que a gente pode aprimorar esse trabalho com a física. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!